Olá, estamos começando mais um programa Fé Extrema. Que bom que você está aí conosco, acompanhando aqui na TV Terceiro Anjo. E hoje nós temos uma história muito especial, de um casal muito querido, muito amigo, um casal que vive de maneira verdadeira a sua fé. É a Cláudia e o Manassés Queiroz. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. É bom tê-los com a gente aqui na TV Terceiro Anjo, para Obrigada. compartilhar com a gente um pouquinho da história de vocês e da forma como Deus tem agido, tem transformado a vida. Eu sei que já há algum tempo vocês têm trabalhado na casa de vocês e na casa das pessoas também com quem vocês convivem e conhecem, essa questão do reavivamento e reforma, que a gente sabe que virou moda, né, Manassés? Agora na igreja esse termo é usado com bastante frequência, mas ele de maneira verdadeira, ele é vivenciado? O que você acha? O que significa isso na prática? Reavivamento e reforma é um apelo urgente para a igreja. Por quê? Porque é uma mensagem completa que conduz a um caminho de preparação para a breve volta de Cristo Jesus. O ser humano ele tem faculdades físicas, mentais e morais. Com esse estilo de vida atual e com essa desvantagem toda desses 6.000 anos de pecado, o ser humano ele está muito vulnerável, muito frágil. Então, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão tendo problemas de ordem psicológica, psiquiátrica também, e daí, né, para frente. Dessa ordem, né? Dessa ordem. E Deus tem um plano. Ele tem um plano para nos fortalecer nessas três áreas, a fim de que nós nos encontremos fortes e habilitados para enfrentarmos grandes e terríveis provações. E provações que são certas, né, de acordo com a Bíblia, né? Então a gente percebe que reavivamento e reforma é muito mais do que um modismo. É um estilo de vida que precisa ser realmente vivenciado, porque nós estamos passando por momentos difíceis e certamente eles ficarão ainda mais difíceis. É isso, Cláudia? Isso mesmo. Nós estamos vivendo um momento profético, Betina, muito delicado da história da igreja, tanto da igreja adventista como seres humanos que estão querendo buscar Jesus de uma forma muito especial nesse reavivamento e reforma. Por quê? Os dois têm que estar juntos. Ninguém pode reavivar sem reformar. Porque se reforma sem reavivamento é legalismo e reavivamento sem reforma é fanatismo. Então, como encontrar esse equilíbrio das coisas, né? Como você ter uma vida assim com Jesus de forma sensata e profunda e imensa no cristianismo? Olha, tem que ser uma entrega plena e total. Quando você decide, o Espírito Santo, através do seu livre-arbítrio, ele trabalha na sua vida de uma maneira linda e fantástica. E aí, então, num processo diário, dia a dia, sem nunca ter fim no crescimento, a não ser na volta de Cristo Jesus. Aí nós vamos poder alcançar uma perfeição plena, porque Cristo vai nos colocar isso no coração de uma maneira maravilhosa, né? Ok. Mas quando a gente fala em reavivamento e reforma, reavivar o quê? E reformar o quê, Manassés? Ok, existe uma via que é a via do amor, né? E quando você entra por este caminho, em outras palavras, é amizade com Jesus, a intimidade com Deus, né? E você caminhando com Deus, você se tornando amigo de Jesus, amigo do Espírito Santo, você vai se interessar em ler, em estudar, em ter acesso àquilo que já está revelado, e você vai conhecendo e colocando em prática. Revelado através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso, a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente. E também o espírito de profecia, tá certo? Sim. Então você, na medida com que você vai conhecendo, você vai colocando em prática. É interessante que os 5 sentidos, que são as janelas da alma, você começa a higienizar cada sentido. Você começa a tirar aquilo que concorre contra Deus, aquilo que traz embotamento para a mente. Você vai tirando isso da sua vida. Seria quase como uma desintoxicação dos 5 sentidos. Exatamente. Vai limpando, vai purificando e você começa a perceber as coisas como de fato elas são. Exato. É E num isso. contexto de intimidade com Deus, de conversa, de diálogo, de oração, você vai
tendo a sua vida reavivada. Então, vai tendo um novo facilita sentido. o caminho, vai tendo um novo sentido. E como que isso aconteceu na vida de vocês? Porque eu sei que já há algum tempo vocês vivem de maneira verdadeira o reavivamento e a reforma, que hoje em dia a gente prega nas igrejas. Como que isso chegou até vocês? Como que vocês começaram a viver isso? Eles estão se olhando aqui para ver quem responde primeiro. E aí, quem vai responder primeiro? Olha, tudo começou em 2008. Quando nós fizemos pela primeira vez as 40 madrugadas com Deus, e ali foi só um começo, porque às vezes tem pessoas que se empolgam com as 40 madrugadas e fica só nos 40 dias. Que são aqueles momentos que a gente acorda para conversar com Deus, para orar. Na primeira hora de cada dia, buscar Jesus, nas horas da madrugadinha. Só que nós nos encontramos nesse período dos 40 madrugadas e falamos para nós e para Deus, nós não queremos isso temporário, só para 40 dias. A gente quer para a vida toda, até que Jesus volte e nos leve, né? Ô Cláudia, deixa eu te interromper, mas por quê? O que você sente? O que fica de diferente? O que muda com essas 40 madrugadas? Olha, eu nasci nessa igreja e chegou nesse momento de buscar a Deus de uma forma muito especial, eu sempre senti que eu tinha algo que estava faltando em mim nos 2 últimos anos antes da gente viver isso. Eu tava querendo encontrar uma maneira de transformar, de viver uma coisa mais especial. Sair desse comum, de simplesmente ser um membro da igreja, ter um cargo na igreja e simplesmente só isso. A gente acaba se acomodando, né? Eu cheguei num ponto, eu e ele, de forma unânime assim, nós conversamos, né? Como esposo e esposa, nós falamos um para o outro, não te falta algo mais? E isso mesmo assim, o Manassés sendo obreiro nessa igreja, mas mesmo assim faltava alguma coisa a mais. A gente queria algo mais e que tinha que mexer na nossa vida. Então, o que a gente sente? A gente sente a graça de Cristo inundando a nossa vida de uma forma tão profunda que você acha que você entendia a graça, mas agora você entende ela plenamente. E como Jó citou no último capítulo dele, lá nos últimos versículos do último capítulo, ele diz assim, antes eu ouvia falar de Jesus, mas agora eu vejo o Senhor. Como? Como assim? Por exemplo, tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você come, tudo que você veste, tudo, você vai conversar com Jesus e fazer a vontade dele. Você vai santificar a sua vida em todas as áreas da sua vida, através das vias da alma, como ele diz, dos 5 sentidos. Depois delas estarem desintoxicadas. Nossa, né? A gente faz essa parceria principalmente mais íntima. no ponto da alimentação, para clarear a mente. Não é um fato, assim, é dieta, é para a saúde, isso é consequência. Mas é para que Deus fale a minha mente, para que eu entenda o recado dele, para espiritualmente eu ficar livre, limpo. E isso tem muito a ver. Há pessoas que dizem assim, isso não tem nada a ver. É profundamente ligado. Entende? Exatamente. Nós temos a riqueza do Espírito de Profecia nos dizendo isso, que já a luz maior que a Bíblia, através de Daniel, por exemplo, que é exemplo dele, ele não se contaminou com as iguarias do rei. E ele comendo por uma semana, não é isso? Somente as ervas, as frutas. E o que aconteceu com ele? Ele tinha superior inteligência do que os outros. Então, a Bíblia e o Espírito de Profecia está cheio de exemplo para a gente. Então, a gente chegou a essa conclusão de que Cristo, ele dá um acesso, olha, o poder de Jesus na vida da gente, a paz maravilhosa que ele nos dá, o poder para pregar o Evangelho e a fome desse Evangelho para o próximo, faz toda a diferença na vida da gente. É o reavivamento, né? Você fica diferente. Então, Exato. vocês fizeram as 40 madrugadas. Okay. E começaram, então, a desintoxicar, digamos assim, os 5 sentidos, né? As janelas Isso. da alma. E o que mais, Manassés? Aconteceu uma coisa assim interessante. No processo dessas madrugadas, eu fui convidado para fazer uma semana de oração numa igreja, lá em Brasília, Igreja do Guará. Essa semana de oração começaria às 5 horas da manhã. Nas madrugadas. Olha que interessante. E eu, orando a Deus e me sentindo assim, ainda despreparado, Sim. porque eu teria que falar sobre a chuva serôdia. Eu comecei a pesquisar e verificar as condições do Espírito Santo para a recepção da chuva serôdia. E eu fiquei muito angustiado, fiquei muito preocupado com a minha situação. Eu era vegetariano, entre aspas. Eu só não comia carne de espécie alguma. Mas derivados e outras coisas eu comia e muito. Sim. Eu estava até gordinho. E olha só, eu senti um apelo muito forte do Espírito Santo no meu coração para fazer um jejum espiritual dos 5 sentidos.
E como seria esse jejum espiritual dos 5 sentidos? 5 sentidos. Então, eu comecei a pensar, o que eu preciso eliminar do acesso aos meus olhos? Daquilo que está dentro da minha casa mesmo. O que eu preciso eliminar? Que concorre com Cristo, que embota a mente, que rouba o meu tempo com Deus, que me trazem cenas e ideias e coisas que realmente não contribuem com aquilo que eu quero pensar de Deus, da pureza, da santidade. Então eu comecei a observar. E na parte aqui dos meus ouvidos? O que eu tenho ouvido ultimamente? O que eu tenho ouvido? Tato, olfato, paladar. Paladar. Daí o negócio ficou complicado. Daí o vegetariano viu que a situação estava difícil. Difícil, a reforma precisava alterar muita coisa. E aí eu peguei um papel e comecei a anotar que tipo de regime eu deveria seguir. Eu senti isso muito forte na minha mente e anotei. E fiz uma coisa. Vou envolver a igreja neste jejum espiritual dos 5 sentidos. Olha que bacana. Que interessante porque assim, Deus nunca faz nada pela metade. Né? Primeiro ele motiva esse casal a orar, a estar com ele durante 40 madrugadas. Depois ele proporciona que uma igreja inteira esteja junto com esse casal nessa oração, nesse estudo, envolvido com esse mesmo propósito. Como Deus vai providenciando o que a gente precisa para a gente crescer no caminho que leva a ele, né, Manassés? Louvado seja Deus, né? O mais interessante é que na época a igreja assimilou de uma forma tão linda. Houve muitos milagres naquela época. Disso, As pessoas assimilaram não temporariamente. Um bom grupo até hoje, eles são extremamente sensíveis, extremamente espirituais. Eles aprenderam a ser amigos tão íntimos de Jesus e o Espírito Santo é tão presente na vida deles que nós estamos sempre em contato com essas pessoas através, como Brasília é a nossa terra natal, a gente está sempre indo lá 2, 3 vezes por ano, nós nos encontramos com essas pessoas e é lindo. A gente vê a transformação, Cláudia, não passageira, mas profunda e verdadeira. E uma é muito coisa bacana, verdadeira. Porque os amigos que a gente encontra no caminho até Cristo são amigos que vão com a gente sempre. Né? A gente faz amigos verdadeiros. E depois de vocês fazerem esses novos amigos, vocês estarem envolvidos com essa igreja, a igreja topou o desafio. Quem sabe você que está em casa também topa esse desafio. E o nível espiritual da igreja se elevou de uma maneira incrível. E a semana de oração nessas madrugadas, olha, foi algo maravilhoso, extraordinário. Realmente. Foi um marco na vida de muitos. Tem muita gente lá que assimilou esse novo estilo de vida, não retrocedeu, está avançando a cada dia. Isso é extremamente gratificante. E foi um marco na vida de vocês também. Com certeza. Depois dessa semana de oração, como foi? O que aconteceu? Depois, olha, eu fiquei muito impressionado com os resultados da minha vida. Antes eu orava e orava, eu estou falando com Deus, eu estou orando, etc. Mas agora não, eu orava e eu sentia que eu estava conversando com Deus. Isso é muito diferente. Verdade. Sabe? Eu não queria mais me levantar da oração. Eu tinha muito assunto para conversar com Deus. Eu sentia, assim, Deus, ele se comunicando comigo. Então, o nível da nossa percepção espiritual se aguça de uma maneira incrível, porque a mente está clara. Isso é impressionante. É algo, você entende? Muito interessante. De repente, Manassés, alguém pode estar acompanhando hoje aqui a TV Terceiro Anjo, assistindo a nossa conversa, acompanhando a nossa conversa e pode estar pensando, né? Puxa, eu me sinto assim, eu tento conversar com Deus e acho que Ele não me ouve, ou eu não me sinto próximo a Deus. Pode existir alguma coisa que esteja aí no meio do caminho mesmo, como você sentia que existia na sua vida. Embotamento da mente. Exato. E uma coisa que é muito especial falar, se há alguém nos ouvindo e deseja, assim, que viver isso, né? Tá entendendo esse nosso diálogo aqui e tá com essa fome de Deus e uma vontade de viver algo muito especial, uma dica que eu dou é o seguinte: muita calma. Um processo, não é rapidamente. Pode acontecer que você seja mais instantâneo, mais rapidamente. Nós estamos há 6 anos vivendo isso e nós ainda temos o que transformar e o que mudar. Deus tem muita obra para fazer na nossa vida. É devagar. A graça de Cristo vai te inundando, Ele vai conversando com você e te dando uma sensibilidade, Espírito Santo, falando ao seu coração. Agora é isso, agora é aquilo. Todos os anos na nossa casa, a gente sempre, Jesus toca a gente e tem uma nova meta a alcançar. É devagar, não no sentido assim de
de ser alguma coisa para o futuro e tal, um dia eu vou conseguir. Não, não. O Sim, futuro não é o agora. empurrar para frente. Não é empurrar para frente. Mas é a maneira assim. Mas é no sentido de você não ficar isso. ansioso, Isso. não sim, atropelar entendi. o processo. Pronto, é isso aí mesmo. As coisas vão acontecer de maneira natural à medida que você se Exatamente. coloca nas mãos de Você Deus. ora, busca, clama e o seu clamor vai ser ouvido. E aí Deus vai trabalhando. De novo, ora, clama, busca, porque o Espírito Santo vai te falar nesse processo o que você precisa tirar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que nós trabalhamos muito intimamente com ela, principalmente eu. E ela falou assim, o que você faz? Eu falei assim, olha, a televisão lá em casa, ela é santificada. Então eu observei aquilo que há muitos anos atrás eu estava assistindo, eu não assisto mais. Por exemplo, a minha alimentação, eu tenho 28 anos que sou vegetariana, mas há 6 anos atrás nós tomamos a decisão de deixar algumas coisas que não estavam combinando, como muito chocolate, muito não, nenhum chocolate, derivados do leite, né? E enfim... Queijo, por exemplo. Queijo, sobremesas, né? Muito pesadas, muito açúcar. refinado, Porque açúcar isso é negativo. pior do que carne muitas vezes. Completamente. Completamente. Vamos falar assim, de maneira bastante prática, então. Isso. Por onde vocês começaram? Nós Como foi o começamos- início? Você falou que faz 6 anos que estão nessa caminhada, que ainda muitas coisas precisam ser mudadas, né? Para que a reforma realmente aconteça, né? Ela está acontecendo. Mas no início, por onde foi que vocês começaram? Só falar um pouquinho, um ponto marcante foi que nós aprendemos a limpar a nossa casa. Por exemplo, nós vimos em todos os nossos ambientes aquilo que concorria com Deus. Por exemplo, um objeto, alguma coisa que não combinava com a nossa vida. De maneira prática, o quê? Por Vamos exemplo, falar. O que não combina? Nós tiramos, por exemplo, filmes da nossa casa, os CDs sempre foram espirituais, mas algum filme que tinha alguma Que não coisa... tivesse uma mensagem espiritual. Algum vídeo que não combinava com a espiritualidade, né? Algum objeto, eu observei meus quadros, meus objetos, minhas coisas, e as pessoas podem estar perguntando assim, nossa, mas isso não é muito radical, isso tem a ver... Tem, porque você está dando a chance do inimigo também estar presente na sua casa através de alguma coisa. Porque você é aquele preguinho que o inimigo, que você prega para ele na sua casa, né? Então, nós começamos assim. Feito isso, poucos dias Essa depois... limpeza. Nós falamos, vamos ver as nossas áreas agora. Vamos começar pela nossa alimentação, para que Deus habite na nossa mente e Ele vá falando o que tem que fazer. Então, a gente começou assim. O primeiro desafio nosso não foi os açúcares. Sim. Foi o queijo. Em Cortar o 2009, queijo. nós falamos assim, vamos cortar totalmente o queijo. Eu era desesperado Ele era por queijo. E aí, viciado. como você sobreviveu? Eu queria tomar até suco de queijo. Tudo tinha, que Tudo ter tinha queijo. Salada, queijo, alface com queijo, tudo com queijo. Eu era desesperado por queijo. E aí, eu Manassés? me deparei com essa Lendo no necessidade de Espírito tirar de o queijo. Profecia, irmão White é claríssima. Inclusive, eu posso falar Qual o livro. livro vocês se basearam? Conselhos sobre regime alimentar. Isso. Nos capítulos todos que falam sobre alimentação, inclusive tem um específico sobre o uso de queijo e seus Queijos. derivados. Só que aí, é o seguinte, eu cheguei para Deus e disse, Senhor, eu já tentei e não consegui, eu não vou conseguir. Então, por favor, faça uma coisa por mim. Tira a minha vontade. Eu sou louco por esse negócio. Tira a minha vontade, por favor. Muda o meu paladar. Muda o meu paladar. Em uma semana, ele tirou. Foi mesmo. Em uma semana ele tirou. Totalmente à vontade. Posso ver queijo e tal, se tiver aqui eu tiro, etc. Não é problema mais para mim. Não sente falta, não tem vontade. Eu decidi, mas só ele pôde me transformar. É isso é interessante a gente Só comentar. ele. Não é né? seu esforço Pode nos próprio. transformar. Eu quero Mas deixar tem isso que bem querer. claro. Exato. Não é um Você tem que fazer sacrifício entrega, e um no pedido. esforço próprio. Não é eu que luto por isso. É o Espírito que habita em mim e que por prazer e por amor a esse Jesus maravilhoso é que você vai operar essa mudança, não para mais uma mudança física fora de você, mas é de dentro para fora. Aquilo me alcança espiritualmente e eu me convenço e me converto disso, e aí Jesus habitando em mim, e por prazer, por amor a Ele, eu vou agradá-lo. A minha Ok, saúde interessante. melhorou, Com a minha certeza, qualidade de vida. com certeza. É Perdi isso que 17 um quilos. dos 17 quilos. 17 O quilos. foco é esse. Mas esse não é o Faço ganho. por amor. O ganho está aqui, ó. Gosto muito do que o pastor Bulhão sempre falou, né? Você se apaixona por Jesus e aí por quem você ama muito e é apaixonado, você vai fazer faz o um quê? monte de O coisas. melhor É, possível. exato. Então, a sua autoestima melhora, mas a sua motivação, essa é a palavra que eu quero falar, motivação espiritual é amor.
muita graça de Cristo em você e muito amor pelo que você está fazendo por Ele. Manassés falou que perdeu 17 quilos, mas que esse não foi o principal ganho. De forma alguma. O principal ganho foi uma mente não limpa. Não era nem a minha Seu objetivo intenção. não era emagrecer, né? Não. O seu objetivo era se aproximar de Deus. Não tem coisa mais deliciosa do que você orar e conversar com Deus. E depois, quando você abre a Bíblia, você olha para o texto e a mensagem vem de uma maneira tão maravilhosa e que você não quer sair daquela meditação. Quando você se apaixona pela palavra de Deus e você sente que está lidando com os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, mas tudo isso direcionado à minha vida, à vida da minha família e à vida das pessoas também. E Deus me dá isso como mensagem para mim poder pregar. Uma coisa... Não tem nada mais gratificante do que essa experiência. E uma coisa eu ia muito comentar só um pouquinho, Cláudia, eu ia comentar exatamente isso, porque primeiro começou na casa de vocês. Vocês dois sentiram a necessidade, né? Oraram, buscaram algo mais do que aquilo que vocês estavam vivenciando, oraram, envolveram a igreja, propuseram para a igreja um jejum espiritual, né, dos 5 sentidos. Quem sabe o desafio para você de novo, eu reforço. Depois desse jejum espiritual, começaram a mudar algumas coisas na alimentação de vocês. Agora, o próximo passo, após esse início, que a gente fala que é o início, que a mudança não está completa, né? Esse início de mudança foi sair para pregar. Isso, ou continuar pregando. É isso que eu ia dizer. Né, Manassés? Então, Perfeito. mudou o Manassés que falava formamos. antes... o Manassés e a Cláudia que falavam as pessoas antes, que pregavam antes, que falavam do amor de Deus, e o Manassés e a Cláudia agora, depois desse início dessa reforma e desse reavivamento, mudou? Mudou totalmente. A mente se abriu e as mensagens começam a chegar e a gente precisa compartilhar. Só que Deus é que vai nos conduzindo, né? As pessoas vão ligando, vão pedindo, vão solicitando e a gente vai atendendo. Ele vai direcionando, né? Direcionando. Antes disso, eu tive um sonho e nesse sonho eu conseguia caminhar sobre o mar em alta velocidade, a pé mesmo, correndo, mas em alta velocidade, e cruzava de um canto para o outro e assim, e sempre, em cada ponto que eu chegava, eu pregava e com uma velocidade muito grande. E eu fiquei pensando, mas como será isso? E hoje eu tenho percebido. A cada final de semana a gente está num aeroporto aí, indo para um lugar distante. E com podendo muito prazer. Compartilhar. E o mais lindo é que nós nos unimos muito mais e o prazer de salvar outras pessoas. Porque um detalhe que eu quero falar aqui também é que o fruto do reavivamento da reforma, ele culmina no discipulado. É impossível quem reavivou e reformou não ser um discípulo, mas um discípulo para ir mesmo, para seara. A seara está madura e você vai colher, você fica com fome de levar a palavra para as pessoas. Mas não só ser um discípulo, Cláudio, mas eu entendo que formar outros discípulos também. Isso. Porque aquilo que fez bem para você para sua família, pras pessoas. você quer passar para outros também. E o nosso esse ministério o é isso, é didático. Nós falamos sexta e sábado nas igrejas e até domingo pela manhã, nós ficamos dando aulas didaticamente, ensinando as pessoas de forma assim prática e também teórica, através dos livros que a gente tem, tudo. Então nós transmitimos isso para as pessoas de forma assim. E as pessoas então aprendem e aí elas vão praticar para outros e para ela também. E elas vão levar para as pessoas. Com certeza, mas o importante é a gente reforçar, Manassés e Cláudia, que mesmo que vocês falem, se as pessoas não tiverem a vontade de mudar e de se aproximarem de Jesus, não vai acontecer nada. Exatamente. Não é mesmo? Não é mágica, né? Não acontece num passe de mágica. Isso mesmo. Eu preciso estar disposto, eu preciso querer para que Jesus possa realmente atuar na minha vida. Foi assim com vocês, não foi? Com certeza. E falando sobre o livro que ela citou, eu fui numa madrugada, estava conversando uma madrugada com Deus, estava de férias em Brasília, já estava como aqui no evangelismo da Novo Tempo. E em Brasília, ali conversando com Deus na madrugada, eu escutei uma voz assim, dizendo, levanta e escreve. Eu me levantei, fui até a cozinha, a copa lá da minha sogra, peguei o meu notebook, abri, coloquei no Word, meus dedos no teclado e perguntei, o que eu devo escrever, Senhor? Aí ele de novo, escreve. E aí eu comecei a escrever. Veio tanta informação na minha mente, de tudo isso que eu estava vivendo, né? Da minha busca pessoal,
da busca que a gente, que nós aqui como casal, como família, tínhamos em Deus, né, por essa amizade, essa intimidade, passei 7 dias, de manhã, à tarde e à noite, escrevendo. 7 dias. Vinha tanta coisa que eu não conseguia parar. Claro que eu almocei, eu Sim, almoçava. tinha as pausas, né? Tinha as pausas normais. Sim. Mas escrevi o tempo todo. E no final, o nosso livro é Alcance o Poder, Guia Prático de Intimidade com Deus. Uma ferramenta para ajudar as pessoas a buscarem também de uma forma muito prática, essa intimidade com Deus e fazer essa descoberta, né, Como desse vocês novo fizeram. estilo de vida, como nós fizemos. E de maneira prática, né? Porque às vezes a gente fica teorizando muito e no dia a dia, na prática, as pessoas acabam não entendendo que é simples. Né, que são pequenos passos, são pequenas mudanças e que é bastante simples, né? Manassés, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, né, Cláudia, conversando e contando muitas histórias, que eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias para poder compartilhar com a gente. Mas eu queria, fechando essa nossa conversa, eu queria que vocês deixassem um recadinho especial para quem está em casa acompanhando, quem está assistindo a TV Terceiro Anjo, o que de mais importante, qual foi a principal lição que vocês tiraram desse período todo, não só das 40 madrugadas, mas desses 6 anos de busca e de conversa com Deus? Eu entendo o seguinte, Deus tem um plano para cada área da nossa vida. Ele tem um plano. Nós temos as nossas preferências pessoais, as nossas opiniões, né? A gente gosta de coisas. Bom, aí fica a decisão. Eu vou caminhar dirigido pelo meu coração, pela minha vontade, pelas minhas conveniências pessoais, ou eu vou prestar atenção, estudar, analisar, avaliar e rogar a Deus para que Ele aplique o plano dele na minha vida. Isso envolve renúncia. E essa renúncia significa morrer para o eu. Os convites de Deus são incríveis. Nós não os compreendemos de forma teórica. Mas a partir do momento que nós os aceitamos e começamos a colocá-los em prática na nossa vida, a gente começa a compreender o valor, o significado, a importância e o sonho de Deus para a nossa vida, em todas as áreas. Então, a questão é essa. Tem que praticar. Pratique. Busque. Você só vai compreender quando você começar a praticar. O pessoal está ouvindo, revamento, reforma. Ah, que coisa chata, porque eu tenho que mudar um monte de coisa. Exatamente. Não posso isso, não posso aquilo. Não posso, eu posso sim, eu vou fazer tudo que eu quero. É uma escolha. O caminho é o quê? Enfraquecimento do corpo, da mente e da área moral também. Né? A área espiritual fica completamente, né, despedaçada. Vulnerável, né? Inviabilizada. Acho que essa seria a palavra mais adequada. Né? E no processo que nós estamos vivendo de sacudidura, nós precisamos termos esse fortalecimento, adotando o plano de Deus para cada área da nossa vida. Precisamos entender que reavivamento tem a ver, e reforma tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Não é só comida, não é só um pontinho aqui e outro ali. E outra coisa, a gente não faz isso para sermos melhores do que ninguém. Nós fazemos isso porque faz bem e é plano de Deus. É necessário, nós precisamos. E quanto mais a gente faz, mais perto dele a gente existem fica. vantagens e mais perto de Deus. Então ninguém se sinta superior porque está fazendo reforma na área da alimentação, ninguém critique ninguém, ninguém acuse ninguém, em absoluto. Deus tem um plano. E é muito bom quando a gente adota esse plano de Deus, porque nós precisamos. Quando a gente aceita, né, o plano de Deus. Cláudia, seu recadinho bem rapidinho para o pessoal que está acompanhando a gente. A Bíblia fala do querer e o efetuar de Deus na vida da gente. E o que mais me tocou profundamente foi a transformação do meu caráter. Ainda falta muito, como eu falei, porque até Jesus voltar a gente vai precisar ser transformado, né? Com todo certeza. dia. Mas o que Jesus operou na minha vida, visivelmente através do meu testemunho, que as pessoas mesmo que conviveram ou convivem comigo me revelam, me dá uma motivação muito grande. O amor que eu sinto por Jesus, por causa que eu cada dia mais quero crescer com Ele, e o amor dele por mim. Então a graça inundou a minha vida, a minha transformação de caráter aconteceu, está acontecendo, e isso valeu muito a pena. E foi o meu livre-arbítrio
devolvido para Jesus e dizendo para ele, olha, pode fazer a sua vontade. E aí a minha vida está cheia de paz. Oh, que maravilha. Gente, é tão bom ouvir essas histórias de testemunhos verdadeiros, sabe? De quem está vivendo o Evangelho e está compartilhando com outros. Do Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando vocês na vida familiar, conjugal e o ministério de vocês. Que Ele possa estar sempre à frente, direcionando-os cada vez mais. E se alguém precisar esclarecer alguma coisa, alcanceopoder.com.br. Pronto, aí, ó, ficou a dica então. Fica a dica para você que está acompanhando aqui a TV Terceiro Anjo e fica também o desafio. Quem sabe aí começar a analisar as 5 áreas, né? As janelas da alma, o que você está colocando dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, através dos seus 5 sentidos. Alguma coisa que está concorrendo com Cristo ou não? Já pensou em parar e começar a fazer a reforma? Ter uma vida um pouco mais reavivada? Então é o nosso desejo para você que acompanha a gente hoje, que você esteja cada vez mais perto, mais próximo de Cristo e que a vontade dele também seja a sua vontade. Um beijo muito carinhoso, fique com Deus.